Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira. E se outro dia a gente falou sobre goleiros, né, sobre grandes defesas, grandes atuações, hoje vamos de gol. Gol, o grande momento do futebol, né? O lance ali da bola na rede, de comemorar, de abraçar desconhecidos, não é mesmo? Então vamos falar sobre grandes artilheiros, né? Esse gol, sinônimo de artilheiro. Vamos pegar então, olha só, eu separei uma lista de grandes artilheiros de uma única edição de alguns determinados campeonatos. Então não é o maior artilheiro da história do campeonato em si, tipo lá de 1900 e bolinha até 2022. Não, é de uma única edição em específico que esse cara conseguiu se destacar e fazer muitos gols, correto? Então, feito esse adendo, né, a gente pode começar. Vamos começar então falando do Campeonato Brasileiro? Começar então com o Washington, Coração Valente, que teve ali um amplo destaque, jogou muita bola no time da Ponte Preta, acabou sendo negociado então, fez ali um grande campeonato paulista, metendo muitos gols, se mostrava ser um artilheiro realmente ali de fato, e foi vendido ali para o time do Fenerbahçe da Turquia. Lá ele começou muito bem, recentemente eu até falei sobre isso, aliás, e só que ele teve os problemas, né? Os problemas de coração dele e tal, acabou sendo, entre aspas, né, desprezado pela equipe que não queria ficar com um jogador que não teria certeza se poderia jogar ou não. Então ele fez os exames lá, acabou que foi constatado o problema dele, ele retornou para o futebol brasileiro. Retornou então para jogar na equipe do Atlético, isso no ano de 2004. E nesse campeonato brasileiro ele comeu a bola, jogou demais, cara, mas assim como os seus companheiros também. Porque o time que o Atlético tinha, meu irmão, que time fenomenal, né? Clubismo à parte, cara, que time fantástico, que acabou sendo vice-campeão daquele Brasileirão, liderou durante muitas e muitas rodadas, teve ali o domínio do campeonato, mas acabou nas rodadas finais ali não conseguindo, na rodada mais importante, que você tem que ser líder, é a última, né? E eles não conseguiram aí. E o Washington, né? Ele conseguiu aí meter 34 gols nas 38 partidas que ele disputou. Então a gente deve fazer a ressalva também que o campeonato era mais longo antigamente, né? Tinha mais equipes, logo tinha mais rodadas. Tinha 46 jogos ao invés dos 38 de hoje. Só que se a gente for trocar em miúdos ali, 38 jogos foi o número de partidas que ele teve. Então é como se ele tivesse jogado todas as partidas do campeonato atual e mesmo assim ainda marcou os 34 gols que ele fez. Então, cara, um número assim bem considerável, né? Ainda mais pro futebol brasileiro, que é bem nivelado, bem competitivo. O Atlético marcou 103 gols nesse Brasileirão, teve melhor ataque, e um terço desses gols praticamente foi anotado pelo Coração Valente. E outro dado importante é dizer que o vice-artilheiro, o cara que ficou em segundo, teve só 20, só entre aspas, né? Mas teve 22 gols, que foi o David, atacante do Santos, aquele que criou o prêmio David e tal. Nessa época estava bagaçando também. E ajudou muito o Peixe, então, na conquista desse Brasileirão. Agora a gente vai ter dois jogadores, que são os do campeonato italiano, porque o Higuaín conseguiu o feito de fazer 36 gols, porém foi igualado pelo Immobile alguns anos depois. Então vamos começar falando pelo Higuaín, né, na ordem cronológica ali certinha. Para começar, vamos falar do Higuaín, então, que eu costumo dizer que ele é o melhor entre os piores atacantes que tem. Ele é o melhor dos piores, com certeza. E ele é o pior dos melhores, né? Porque ele sempre teve ali numa classe mundial alta, sempre jogando em times de ponta, e ele era o pior entre os grandes atacantes. Porém, há muitas controvérsias aí com relação a esse atacante argentino. E aí o Napoli, que o Higuaín jogava, acabou sendo vice-campeão italiano, ficou 9 pontos atrás da Juve, e ele estava fazendo gol com muita facilidade, porque ele tinha um cara para dar assistências para ele, que era o Insigne. O Insigne terminou com 12 assistências aí ao longo do italiano, foi o campeão nesse quesito. O Napoli marcou 80 gols, 36 foram do Higuaín, ou seja, 44%. Ele precisava de 83 minutos para colocar uma bola para a rede, lá naquele lance do SofaScore, né? O cara precisa de tanto tempo para participar de um gol e tal, ele precisava de 86, ou seja, era praticamente, né, um gol por partida. E desses gols, 7 foram gols que garantiram vitórias, ou seja, gols assim relevantes.
Ele conduziu o Napoli a essa grande campanha que, consequentemente, rendeu ao Higuaín a transferência para jogar no time da Juventus. Agora vamos de Ciro Immobile, da Lazio. Lazio que foi a quarta colocada na temporada de 2019 e 2020, muito em função dos gols desse grande atacante italiano aí. Porque, veja só, ele fez 36 gols e foram em 37 jogos, né? Ele jogou quase que todas as partidas do campeonato para meter esses gols e 14 desses gols foram marcados de pênalti. O que também não desqualifica, né, o fato do cara ter colocado a bola para dentro, né? Gol é gol e vice-versa. E ele não só foi o artilheiro da Itália, como foi o artilheiro de toda a Europa. Ou seja, foi o vencedor da chuteira de ouro deste ano aí, de 2020. E dentro da terra da bota ali do futebol italiano, ele tinha uma concorrência bem meia boca, uns caras assim que quase não sabem fazer gol, quase não são bons. Tipo o Romelu Lukaku, tipo o Cristiano Ronaldo, uns caras assim bem médio, assim, bem mais ou menos. E ainda assim ele conseguiu essa façanha e jogando num time que, convenhamos, não é de ponta, assim, não é uma Juventus, não é uma Inter, né? O Milan agora tá voltando a esse grande patamar, nunca deixou de ser grande, lógico, mas de competitividade está voltando a ser um top 3 ali do futebol italiano, e a Lazio não está configurada entre esses clubes aí. Agora vamos falar de campeonato espanhol, que lógico que tinha que ter, né? Vamos colocar aqui Lionel Messi, rapaz. Ele lá na temporada de 2011, 2012 fez, pasme, 50 gols. O cara meteu 50 bolas para a rede. Esse aí eu costumo dizer que é o auge do auge do auge, né? Porque se você falar em auge do Messi é sacanagem, né? Porque o cara, desde que ele começou a jogar bola, ele vive o auge da carreira dele. Só que esses anos aí de 2010, 11, 12 foram um negócio realmente completamente fora da curva. E o detalhe é que mesmo assim o Barcelona não foi campeão. O Real acabou sendo melhor que o Barça, somou mais pontos, era treinado pelo Mourinho, tinha um baita num time também, e foi o campeão espanhol daquela temporada lá de 11-12. Ele meteu 6 hat-tricks, ou seja, 6 vezes ele fez 3 gols, e 2 vezes ele meteu 4 gols num jogo só. E dentre os minutos que ele precisava para fazer gols, ele precisava de 65 minutos em campo, ou seja, um tempo e mais um pouco metade do segundo tempo para estar colocando uma bola para a rede. Então, números estratosféricos do nosso querido ET. E aí, arquitetando para fazer o vídeo, eu pensei, Premier League não pode ficar de fora, né? De maneira nenhuma, seria um grande equívoco da minha parte. Então, fui buscar o maior artilheiro, então, da história de uma edição da Premier League, e eu descobri que se trata do Dishidin, jogador do Everton lá em 1927, 1928, ou seja, todo mundo conhece, né? Todo mundo lembra, né? Afinal de contas, foi logo ali. E, cara, vamos ficar um pouco desfalcado de imagens por motivos óbvios, né? Então seria meio complicado ir lá pescar todos esses gols que o cara fez, mas tá lá, o nome dele tá na história, justamente porque ele marcou incríveis 60 gols. Porque choras, Lionel Messi, né? O Dishidin foi lá e fez 10 gols a mais que o Messi, jogando na Premier League em 27, 28. Um negócio realmente bizarro, absurdo. Ele jogava no Everton. O Everton, que é um time tradicional, né, cara? Tem 9 títulos já da Premier League e tal. Não vive um grande momento, quase caiu temporada passada, mas tem sim a sua tradição lá no futebol inglês. E nessa temporada em específico aí, de 27 e 28, ele ajudou o Everton a vencer o campeonato inglês. O Everton terminou com 53 pontos contra 51 do Huddersfield. E dos 102 gols que o Everton marcou, 60 foram marcados pelo Dishidin, um número assim bem relevante também. E segundo o que eu pesquisei, esse brother jogou muita bola aí durante a carreira dele, porque ele teve uma média de, não quase um gol, mas chegou meio que perto disso. Ele teve 433 partidas com 385 bolas nas redes, então foi bem importante aí o Dishidin, principalmente na história do Everton. E aí, depois dessa viagem no tempo, a gente vai voltar para a modernidade. Vamos falar agora da Bundesliga, que teve como maior artilheiro de uma edição ele, Robert Lewandowski. Aí eu te pergunto, acontece todo ano? Sim. Todo mundo já sabe que vai ser desse jeito? Sim, também. Mas tá lá, né, cara? Recorde é recorde e não tem como se discutir com isso. E dessa vez, entre tantas, foi na temporada de 2020-2021. O Bayern, para surpresa de muita gente, foi o campeão alemão nessa temporada. Ih, rapaz, festa lá na Baviera.
E os bávaros foram campeões com 78 pontos, né, cara? Bem à frente ali do RB Leipzig, que acabou sendo vice-campeão. E o Lewandowski fez gol de todas as maneiras que você imaginar. Ele que tem um time muito bom, que municia ele das mais diferentes formas. Só que quando ele sai da área também ali para abrir um espaço, para criar uma jogada, ele não passa fome. Ele é um cara que tem recurso, né? Tem intimidade com a criança ali. Diferente, eu acredito, do Haalandinho, por exemplo, né? O Haalandinho é um cara que, mano, é uma máquina que faz gol de tudo quanto é jeito também, mas não tem essa técnica toda do Lewandowski, que também não tem problema, né? Porque se a proposta do cara é meter gol, ele faz isso com muita naturalidade e muita eficiência também. E o Haalandinho foi quem meio que disputou essa artilharia com o Lewandowski, inclusive, fez 40 gols, esqueci de mencionar isso, perdão. E o Haaland fez 27, então o norueguês ficou um pouquinho atrás ainda do polonês. Esses foram aí os artilheiros de grandes ligas aí que eu separei para hoje. Posso estar fazendo de outros campeonatos também, caso vocês tenham gostado desse vídeo, então comentem aí caso vocês queiram. E principalmente também, qual que foi o que mais te surpreendeu? O que mais você falou? Caraca, mané, que número bizarro foi esse, cara? Foi do Messi? Foi do Destidinho? Foi do Immobile, de repente, lá no italiano é difícil, rapaz. O Immobile desbancou caras da mais alta prateleira. Lewandowski também, sempre metendo aí os seus gols no Bayern de Munique. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito aí que você tenha curtido. Peço para que você deixe o seu like, o seu dislike, caso você não tenha gostado. E semana que vem estamos aqui de novo com vídeo inédito, certo? Então, muito obrigado pelo acesso, pelo clique. Até a próxima e falou!